Diga 33! Fala pessoal, começando hoje esse projeto. Eu sou o Gabriel Carvalho e estou aqui com meu parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio! É um prazer grande estar com você, Gabriel. É um prazer grande estar começando esse projeto. A gente vai explicar um pouquinho rapidamente como que funciona, mas é uma coisa bem bacana, acho que vai ser bem legal mesmo. Então, Júlio, fala um pouquinho sobre o que é o 33, né? Tem essa coisa diferente do 30E3. Por que o 30E3? Qual é? É programa de médico, não? O que é isso? Então, a gente quer, na verdade, brincar com a saúde mental das pessoas, né? Mas eu acho que o importante é o seguinte, a gente notou que nesses podcasts, muitas vezes, eles ficam 2, 3 horas, muitas vezes. Tem muita coisa legal lá dentro, mas muita coisa que, de fato, não serve para nada. Então, a gente pensou em cortar isso, fazer uma proposta como se fosse um podcast também longo, mas editado, cortando e botando só os momentos principais. A gente decidiu fazer isso em 30 minutos. Então, portanto, 30 é disso, é de 30 minutos. A gente vai ser, todos os programas vão ter exatamente, rigorosamente 30 minutos. E por que 3? Porque sempre vai ter 3 pessoas, eu, o Gabriel e um convidado. Então, de alguma maneira, a gente vai ter o 30, vai ter o 3 e vai ter o 33, né, que é o programa completo. Júlio me chamou para fazer esse programa, eu achei muito legal a ideia, né, porque é isso, a gente está acostumado a fazer podcast de 2 horas, até mais, né, e fazer um programa de 30 minutos com um bate-papo mais direto, com esses cortes também, que a gente sabe como que o corte acaba viralizando, porque pega lá o que mais interessou na conversa, o que vai ser com os temas que a gente considera que são os temas mais atrativos, né, para a audiência. Então fiquei bem animado. Então hoje é o programa piloto e o nosso primeiro convidado, vou deixar para o mestre Júlio Camacho apresentar o nosso primeiro convidado de estreia, uma honra para a gente receber ele aqui. Fala aí, Júlio, chama o convidado, por favor. É não só uma honra, quanto um prazer, né? Eu fiz uma brincadeira, falei, vou no ChatGPT para ver o que a inteligência artificial fala dessa pessoa, se fala alguma coisa. Então eu vou ler para vocês aqui, em primeiríssima honra, o próprio convidado também vai descobrir o que a inteligência artificial fala dele. Diz que ele é um diretor, escritor e produtor brasileiro, conhecido por seu trabalho, agora entrega, na série Mitologia, onde explorou temas mitológicos de forma educativa e envolvente. Mantém uma presença muito ativa nas redes sociais, compartilhando conteúdos relacionados à mitologia, cultura, incluindo o projeto Híbris, quando a mitologia encontra a realidade, que ele faz em parceria com o Júlio Camacho. Então eu queria convidar, né, com muito prazer e com muita alegria mesmo, Guilherme Schlogel. Que legal estar aqui participando, ainda mais como primeiro convidado. Acho muito interessante, muito legal esse projeto aqui. E eu concordo com a visão de que tem muitos podcasts bacanas, com excelentes convidados, mas que eu sempre fico achando que podia ser mais curto, né? E às vezes só um corte, se fosse só o corte, fala, pô, mas eu queria mais. Então, aqui o projeto de vocês, pelo jeito, vai tentar trazer o melhor dos dois mundos. Esse é o espírito, exatamente. E deixa eu até começar direto, né, falando com o Guilherme, porque uma das coisas que me surpreendeu no contato com ele foi quando ele disse assim, Júlio, eu não queria ser associado ao cara da mitologia. Eu gosto de mitologia e, de fato, ele entende bastante mitologia, mas ficou muito marcado para mim, tem várias outras facetas, vários outros fatores, várias outras coisas que daria para falar. E aí, olhando para o seu canal, por sinal depois a gente vai botar aqui dentro mesmo assim, o link para o canal dele, tem muita coisa de várias outras naturezas. E uma das que eu achei mais legal, e eu estava conversando com o Gabriel ainda agora sobre isso, alguns olhares diferentes que ele tem sobre alguns filmes muito conhecidos, né, Gabriel? Você está falando agora que alguns personagens muito amados, ele dá uma outra perspectiva. Como é que é isso, Gabriel? Pô, Guilherme, eu ontem estava vendo também seu canal, cara, e comecei e fiquei curioso com o Indiana Jones, cara. Você esculachou o Indiana Jones, o alvo Dumbledore, chamou os caras de arrombado. Cara, eu achei aquilo tão diferente, assim, eu sou apaixonado pelo Indiana Jones e tal. O Harry Potter eu gosto também do Dumbledore, mas assim, o Indiana Jones é meu ídolo de infância, cara. E sabe o que é o mais legal, cara? É que você tem razão no que você fala. A sua abordagem é uma abordagem super sarcástica, super ácida sobre esses personagens, mas que, pô, no começo eu fiquei até com um pouco de raiva de você, cara, não vou mentir não. Eu falei, que é esse cara falando de Indiana Jones, rapaz? O que ele tá pensando? Mas, cara, é bem legal a análise. Fala um pouquinho, cara, de onde veio essa ideia de você pegar esses caras e desconstruir dessa maneira e fazendo o cara realmente ficar claramente arrombado, né, cara? Como é isso? Cara, esse foi na verdade, curiosidade. Esse quadro, O Herói ou o Vilão, foi o quadro que alavancou o canal, que fez o meu canal sair do nada para ser alguma coisa, né? Porque eu estava patinando há 1 ano e meio, 2, com 500 inscritos, aí eu fiz o primeiro Herói ou Vilão, que na verdade ele é uma tradução / adaptação de um vídeo americano, que é o do Karate Kid, que o pessoal gostou. Aí eu falei, peraí, eu quero fazer isso também, eu consigo fazer isso. Aí eu falei, não, eu vou roteirizar e eu vou escrever esse negócio agora. Daí eu fiz um segundo falando... Esse eu já tinha fresco na cabeça, porque é um filme que eu sempre odiei
muito, e o personagem mais ainda, que é o Curtindo a Vida Doidado. O asco que eu tenho do Ferris Bueller é um negócio indescritível. Então, cara, eu vou fazer. E daí eu peguei e escrevi o roteiro, né, mostrando que ele é um completo psicopata. E daí eu fiz o vídeo, deu certo, o pessoal gostou também, depois eu fiz mais, e como o Júlio falou, depois fui para outros quadros, mas agora, mais recentemente, voltei, inclusive agora com uma pequena equipe que está trabalhando comigo, tanto na parte de roteirização, quanto de edição, tanto os vídeos estão saindo de maneira um pouco mais frequente e até mais bem editados, que foram esses dois que você citou, né? Você citou o do Harry Potter e do Indiana Jones. E o Indiana Jones era outro que quando eu parei de fazer, porque eu fiz até 2018 e daí voltei ano passado, com esse quadro. Então já temos acho que 10 vídeos lá. E o Indiana Jones é outro que eu falei, cara, dá muito para fazer. Muito, muito, muito para fazer. Se um dia eu voltar para fazer herói e vilão, eu quero fazer porque... O Ferris Bueller ainda é pior, mas o Indiana Jones, pra mim, não fica muito atrás, não. Na questão de caráter. Porque são tão interessantes. Você fala, eu gosto muito do filme, tal, tal. Claro, isso não significa que o filme é ruim. O filme pode ser maravilhoso, mas o que eu tô julgando é a ética do personagem, não a qualidade do filme. Mas você não acha, cara, que isso aí reflete muito, até da época, que as pessoas não tinham essa preocupação? Porque realmente, cara, tem uma cena lá que o Indiana Jones passa derrubando todo mundo. Que provavelmente todo mundo se machucou feio ali. E pro filme é engraçado aquela cena. Então é meio trapalhões também, né? O Didi era um anti-herói, ou era um herói que era um anti-herói, que machucava e que batia, que humilhava, né? Tem a ver isso? Você acha que tem a ver com a época? Isso, ou isso continua hoje? Com certeza tem uma questão da época. Você citou dos trapalhões, que hoje considerado politicamente incorreto. Sim, só que eu acho que isso não muda o propósito e não deve mudar a nossa análise. Que nem tipo assim, então 200 anos atrás você tinha escravos. Então 200 anos atrás era ok, beleza, não tem problema ter escravo. Não era para ter escravo nunca. Você entende, não é para ter uma visão anacronística. Tá, faz parte daquele contexto, mas não significa que é certo, que é menos condenável aquilo. A gente deve notar e aprender com o passado. Não significa que a gente tem que parar de ver. Sou totalmente contra censurar, absolutamente contra. É só para trazer essa visão, às vezes até de forma exagerada mesmo, meio cômica. Mas o Indiana Jones, ele entra num papel de personagem muito comum, que ainda tem hoje, mas menos porque ele é o protagonista, ele é o herói, então ele pode fazer de tudo. Eu sempre comento, eu acho engraçado como tem histórias, filmes, séries, onde o vilão ele acaba sendo mais benevolente que o herói, porque o vilão, em geral, não pode matar o protagonista, porque senão acabou o filme, se ele matar. Então, quando ele pega o protagonista, ele captura, ele amarra, mas ele não mata, entendeu? Enquanto o Indiana Jones, não. Se apareceu, te mata, mas não quero nem saber se tem mulher, foda-se, é tiro na cara. Então, uma série de coisas que você questiona, né, a ética dele, até que ponto vai, fora as pessoas que ele matou, que ele não se preocupa. O fato dele ser um saqueador, essa parte é mais simples, não tem nem como questionar. Ele é um saqueador de tesouros, ele simplesmente chega, vai a países subdesenvolvidos para roubar os tesouros. Ele fala, mas é outra época, anos 30... Tá, mas estava errado, Não importa, só porque é produto da época, então quer dizer que tá ok, quer dizer que era um cara legal. Agora, Guilherme, trocando então a tristeza do Gabriel pelas pedradas no herói dele, pelas minhas tristezas na pedrada de um herói meu, e o Karate Kid, cara? O Daniel San também não era legal, cara? Então, esse, como eu falei, foi o roteiro base não é meu, é de um cara americano, e que eu coloquei totalmente os créditos no vídeo, no final do vídeo, na descrição. Eu adaptei, eu adicionei algumas coisas a mais e traduzi. Esse vídeo, ele tem uma pegada um pouco mais cômica, no sentido de apresentar uma outra visão, de puxar um pouco mais a sardinha, que eu achei muito legal. Eu gosto disso. Assim, até que ponto o desafio, né? Me dá um personagem bonzinho e eu vou tentar vilanizar ele. Eu gosto desse desafio, entendeu? E tem outros vídeos também, para mostrar a Rose, a vilã do Titanic, a bruxa má do Oeste, na verdade, é a heroína. Se você for pegar a minha opinião, atualmente, hoje, não, o Daniel San não é o verdadeiro vilão do filme. Ele tem várias atitudes ali questionáveis, então dá para passar um pouco de pano pro Johnny, mas não. Esse é um que eu não acho que ele realmente seja o vilão e o Johnny o herói bonzinho, entendeu? Mas também não é... O filme mostra, não, o Johnny é um monstro e o Daniel é um coitadinho. Calma, não é bem assim também. Isso é muito interessante. Eu acho essas análises de filme muito interessante. Eu acho que o cinema tem esse grande papel na sociedade, né? De transmitir um pouco do que a sociedade pensa na época, né? Então a gente passa por tudo isso. Como você falou, não era legal lá atrás, não é legal hoje. O primeiro sutiã da Valizé, que é uma das maiores propagandas de todos os tempos, mostra uma menina de 14 anos com o peito de fora.
E naquela época todo mundo achava lindo. Hoje não dá pra nem pensar nisso. E não dá pra achar que naquela época também era legal. É só um registro de uma época e que ainda bem que a gente vem evoluindo com essas coisas, né? E não só, né, representa a época, quanto, de modo geral, forma o pensamento da época. A gente nota que ele não está exatamente retratando aquele tempo, mas ele está quase que construindo aquele tempo que ele próprio vai retratar. E aí, de alguma maneira, assim, um monte de coisa vai sendo vendida, vai sendo impregnada assim, no zeitgeist, no momento, no pensamento daquela turma toda. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Guilherme. Eu cheguei no seu canal por meio da mitologia, né? Então eu até tenho uma curiosidade de saber quanto da sua turma curte o pacote, né, o conjunto da obra, e quanto do seu pessoal, de fato, tem um interesse mais específico. Você tem noção disso? Eu sou obrigado a especular, porque eu segreguei o meu público. Porque agora, nesse período, eu estou com vontade de falar de mitologia, agora estou com vontade de falar de idiomas. Só que as pessoas vêm, comumente, buscando um tipo de conteúdo. Se a pessoa posta outro, ela não vê. E às vezes, até mais pra frente, pode se desinscrever, ou às vezes fica só esperando que volte aquele. Então, eu diria que metade do público, 50% de quem assiste, busca mais os vídeos de mitologia, e a outra metade se divide entre vídeos de filmes e os outros pequenos projetos que eu tive no meio. E da mitologia, o que você... das histórias, eu sou fã, eu realmente adoro assim, os vídeos que você coloca lá da mitologia. E desses, qual que você gosta mais? Os dois do Hércules. O primeiro, eu gosto muito dos diálogos, ele ficou enxuto, com os diálogos bacanas e com uma edição que eu fiz uma árvore genealógica do Hércules, desde o Perseu até chegar nele, e a sequência, falando dos trabalhos dele, é o maior vídeo que eu já fiz até hoje, com 1h40, contando todos os trabalhos, e que eu tentei pôr uma carga um pouco mais dramática em cima. Então, são as mitologias que eu tenho mais orgulho. E o mito que você gosta mais? Cara, eu tenho um carinho especial pelo mito do Minotauro, porque foi ele que originou a mitologia. Eu já fazia vídeos falando de filmes, não era herói ou vilão, eu fazia umas análises cômicas de filme. Daí eu fui pesquisar, falei, Minotauro, né? Eu sempre escuto falar, mas eu não conheço a história dele. Deixa eu pesquisar. Aí eu fui ler, e cara, essa história ela é muito louca e divertida, e se conecta diretamente com um outro mito. Eu falei, caramba, tipo assim, foi o equivalente da pessoa assistir os filmes da Marvel no começo e depois a gente vê que as histórias vão se conectando e vão se juntando para virar um Vingadores, né? Quando eu li, cara, tem todas essas coisas inesperadas, não ortodoxas de uma história e se conecta com outro mito muito famoso, diretamente. E, cara, eu quero contar isso para as pessoas, eu queria contar no meu canal. Só que eu falei, peraí, eu não posso simplesmente, do nada, chegar assim, Minotauro. Se for para contar do Minotauro, eu preciso contar o que aconteceu antes, eu preciso dar o contexto. Eu acho que o contexto é muito importante. Então, eu vou ter que... Deixa eu pesquisar para onde é que começa. Aí eu fui lá ver o caos, a Gaia, não sei do que. E daí eu comecei tão do começo que levou 3 anos para eu chegar no Minotauro e contar aquilo que originou o mitologia. Cara, interessante você falar isso. Para mim, o Minotauro sempre foi o que mais me fascinou também. E agora você me explicou de onde veio isso. Sítio do Pica-Pau Amarelo, cara. Eu tinha um medo do Minotauro. E aí eu começava a querer ver tudo sobre o Minotauro. Aproveitar para fazer uma pergunta em relação a isso. Vocês dois são especialistas em mitologia, acabaram de lançar o Híbrido. Acabaram não, mas lançaram o Híbrido, né? Eu sou apenas um admirador do trabalho de vocês e da mitologia, mas bem mais distante. E, cara, o que mais me intriga, que acho fascinante na mitologia, é como a mitologia explica muito do ser humano, da sociedade, da psicologia, como ela se envolve em tudo que a gente vive hoje em dia. Então eu queria te perguntar um pouquinho, como é que a mitologia ela consegue se encaixar na sociedade atual? Desde a Grécia Antiga, com os deuses, como é que você enxerga isso hoje? Como isso se encaixa e como isso pode nos ajudar? Eu penso que... Eu não sou tanto de idolatrar culturas antigas, mas o que dá para dizer é que a mitologia grega foi e é tão absurdamente influente que as pessoas se basearam nela, seja para questões de filosofia, de psicologia, de literatura, de ciência, de astronomia, para nomear as coisas. Então, às vezes acaba dando uma impressão de que fala, nossa, eles já sabiam isso desde aquela época. Tipo, o narcisismo veio do caso do Narciso, do mito dele. Então os gregos já entendiam. Não. Existiu o personagem do Narciso que representava algumas características, uma ou mais pessoas criaram para contar a sua história, e daí alguém mais para frente, no caso o Freud, ao perceber essas características, pegou esse nome, entendeu? E até o quanto se encaixa é discutível, mas o que importa é a influência. Então, os nomes dos planetas são os nomes romanos dos deuses gregos. Essa influência muito grande dos nomes gregos, da mitologia grega, em tudo. Então, influencia muito,
mas eu particularmente não gosto muito da ideia. Já vi um cara falando justamente do mito, falando do Ícaro, que é o mito que se conecta no final da história do Minotauro, né? E falando do labirinto e do Ícaro, e porque representa isso e isso. Eu fico pensando, cara, será que mesmo que os gregos, 2.500 anos atrás, eles estavam pensando em tudo isso? Ou será que a gente, nós seres humanos, que temos a nossa capacidade fascinante de criar histórias e de fazer conexões, a gente enxerga coisas. Você olha para a nuvem, você enxerga um rosto, você enxerga um animal. Ah, é porque a nuvem está querendo passar uma mensagem para você? Não, é porque a gente tem essa capacidade fascinante, algumas pessoas mais do que outras, de enxergar conexões. Claro que tem lições de moral, óbvio que tem, mas em geral eu acho que elas são mais simples do que as pessoas costumam interpretar. E daí hoje as pessoas vão adicionando camadas. Ótimo, que legal que elas adicionam. Mas eu não acho que todas essas camadas tinham intenção, eram propositais desde o início. Vocês sabem assim que eu sou apaixonado por etimologia, não tem como eu sempre penso a partir do étimo, né, da essência da palavra. Que o termo mito, ele é associado hoje à ideia de uma coisa falsa, ou mentira, ou qualquer outra coisa. E mito, em grego, quer dizer fábula, história ou narrativa. E logo, exatamente o estudo, o saber sobre aquilo ali. Então, na verdade, quando se fala de mitologia, você está falando de um conjunto de saberes, na verdade, uma estrutura narrativa que foi sendo passada e passada e passada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que tem uma razão para ela ter sido passada por tanto tempo e seguir sendo. E aí entra num aspecto que para mim é o mais encantador, foi o que me aproximou dessa mitologia, da mitologia grega, que é tocar numa qualidade do humano que se mantém até hoje. Você pega assim essas histórias dessas mitologias, da mitologia grega, da mitologia greco-romana, os afetos que estão ali dentro, a inveja, a raiva, o ciúme, a ambição, a vaidade, elas estão todas lá. Então, assim, de alguma maneira, é muito confortável você tocar nesses temas pelo distanciamento histórico, pelo fantástico. Na verdade, assim, o negócio está 2.000 e tantos anos lá atrás. Não é de mim que estão falando, a despeito de eu ter exatamente aquele sentimento. Então, é interessante que essa mitologia ela também meio que protege a gente de se aproximar de um certo assunto que é perigoso, que é incômodo muitas vezes, mas que está distante, está de um personagem que não tem a menor chance de existir. E a última coisa que eu acho que é relevante sobre o encanto assim, da mitologia, historicamente, né, o pensamento mágico, essa relação com esses deuses mitológicos, eles são, na Grécia, eles são anteriores à filosofia grega. Quando a filosofia entra, ela entra com o princípio de não contradição lógica, né? Quer dizer, dentro do pensamento filosófico não pode ter uma coisa e o oposto da coisa ao mesmo tempo convivendo, é uma coisa ou outra. E nessa mitologia não é absolutamente possível. Você pode ter coisas absolutamente sem qualquer lógica e ainda assim elas vão convivendo em todos os níveis, inclusive no tempo, na cronologia, né? Então, assim, é interessante que tem uma liberdade criativa muito grande para transitar para qualquer lado. Eu andei pensando uma vez que, tipo, como é que seria para a gente seguir fazendo essa mitologia? Contando essas histórias, mas no mundo de hoje, no mundo atual. Como é que seria se não tivesse essas inconsistências, essas incoerências, esse poder de um cara mandar um raio ou transformar uma pessoa A na pessoa B? E daí nasceu a Híbris, né? Acho que é uma das coisas que eu não quero deixar de falar de forma alguma, né, porque é um dos projetos que mais me encanta, né, a despeito de ser nosso filho, meu e do Guilherme. Então explica aí, gente, o que é o projeto Híbris, que é um projeto tão fascinante, tão incrível, que vocês estão tocando com tanto carinho há tanto tempo, de onde ele está, qual o caminho que ele vai tomar daqui para frente, que eu acho que isso interessa para muita gente. Híbris, literalmente, a gente vai chegar numa coisa como talvez uma certa desmedida, um exagero. Então, muitas vezes a híbris ela é confundida, ou hubris, como muitas vezes é falado, ela é confundida com vaidade, com arrogância, mas é um pouco diferente. É quase como se fosse um exagero da melhor qualidade. E aí tem uma coisa muito legal, assim, da tragédia grega de modo geral. Normalmente o protagonista trágico, ele é o responsável pela sua própria tragédia. E aí quando você começa a investigar, você vê que são exatamente esses erros de medida, esses exageros das suas melhores qualidades que faz exatamente ele cair. Quando se ele parasse naquele ponto, a vida dele seria muito melhor. Então, o projeto da Híbris foi a gente contar essas histórias, trazendo para o século XXI, trazendo para a contemporaneidade, pessoas que poderiam ser seus vizinhos, poderiam ser pessoas com as quais você trabalha, e retirando, talvez um dos pontos mais, esse é talvez um dos maiores desafios, justamente tirando o pensamento mágico, tirando o metafísico, tirando o sobrenatural. Então, nós temos um representante no século XXI de quem seria Zeus, só que esse cara não manda raios. Então esse foi assim, o primeiro grande desafio e a gente está, tanto eu quanto o Guilherme, posso falar por ele, está muito satisfeito assim, pelas soluções que a gente tem criado. Assim, é uma história que são histórias que nos encantam assim, profundamente. Dá para dizer que a parte mais inovadora é justamente contar esses mitos
removendo o sobrenatural, porque adaptações da mitologia grega tem aos montes, nossa, não falta, todo ano tem quadrinho, tem animação, tem filme, tem série, tem de tudo. Mas o que todas essas histórias têm em comum? Tem um poder místico, ou seja, eles são os próprios deuses, ou são os filhos dos deuses na história, eles têm uma magia envolvida. E nada contra. Ao contrário do Júlio, eu gosto do ambiente de fantasia. Mas nesse caso, é muito melhor que não tenha, porque esse é o diferencial, que é o maior desafio. Como é que você pega uma história... Gente, mitologia grega, não tem nada mais fantástico e mágico do que isso, e falar, nós vamos tirar a magia. Olha, esse é o grande desafio que eu falei, cara, eu quero esse desafio, e a gente está conseguindo fazer, até o momento, todo a gente está conseguindo fazer de maneira muito satisfatória. O que é Híbris, de fato, né? O projeto Híbris, né? O mundo da Híbris. É um projeto absolutamente multimídia. A gente começou mirando numa série para streaming mesmo, e tem uma característica interessante que ela tem um arco narrativo que pega toda a temporada, o que a gente chama de Arco dos Deuses, e aí vai ter Zeus, Atena, Poseidon, Hades, toda essa turma, e o Arco dos Mortais, que vão se sucedendo. O próprio Midas, o Narciso, o Belerofonte, a Medusa, mas a série para TV é uma das coisas. A gente decidiu fazer vários outros lançamentos, um deles a gente começou pelo livro digital, então a gente já lançou a primeira história, a história de Melissa, lançou no ano passado, estamos lançando agora no final desse mês, o livro 2, a história de Pira. A gente vai desdobrar em várias outras coisas, livros físicos, audiolivro, a gente quer trabalhar em termos de história em quadrinho, em games, os jogos podem ser tanto de mesa quanto jogos eletrônicos, e cada uma dessas maneiras de contar a história, elas vão contar pedaços da história que não vão estar contados em outro. Fantástico. Júlio e Guilherme, cara, eu vou dar um depoimento, tá? Eu li o primeiro livro, da história de Melissa. O livro é muito legal, eu recomendo a todo mundo que tá vendo aí, compre livro, leia, porque é muito legal. E eu acho que o que vocês conseguiram trazer de inédito é o que faz ele ser tão interessante. Tem os próximos passos, você falou agora que o próximo passo é o segundo livro, que eu já não sabia disso, eu já estou ansioso. E depois, o que vem depois aí? Muito obrigado aí pelo elogio, né? Assim, vale muito pra gente, pode ter certeza disso. O que já está andando em primeiríssimo plano é a série para streaming, né? Então, assim, isso pode mudar, mas até o momento a gente pensa em 4 temporadas, cada temporada com 10 episódios cada. A primeira temporada está praticamente toda desenhada, a gente está finalizando o roteiro já, o que gera o segundo movimento, que são os livros. A gente lança os livros em 2 frentes. A gente lança primeiro os livros digitais e depois vai lançar os livros em termos físicos, livro de papel mesmo. No digital a gente lançou o primeiro, né, no ano passado. A gente está avançando, tenho procurado, na verdade, artistas para trabalhar na história em quadrinho, para a gente transformar isso em quadros, e também quer fazer digital e físico, livro 1, livro 2, livro 3, a gente vai lançar também em audiolivro. Tem um projeto um pouco mais ousado para frente, de fazer audiosérie. O audiolivro está baseado no livro, a audiosérie vai estar baseado no roteiro da série. Então, assim, a gente vai contratar atores, atrizes, dubladores, de modo geral, e aí tem efeito sonoro, efeito especial, música, tem trilha, enfim, jogos também, como eu disse, tanto jogos digitais quanto jogos de tabuleiro, e tem mais um monte de outras coisas que, à medida que o tempo for passando, a gente vai construindo esse universo da Híbris. Então, por agora, o que a gente pode esperar? O livro 2, o livro de Pira, o livro 3, ali pelo início do segundo semestre, e muito em breve já uma versão, né, apenas em áudio, né, dos audiolivros. Muito, muito, muito legal. Vamos lá, Gabriel. Qual é seu deus favorito da mitologia grega? Cara, Poseidon. Por que do Poseidon? Não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver, porque eu não tenho nenhum conhecimento aprofundado sobre Poseidon. Eu gosto da figura, cara. E aí você vai na Universal Studios, tem o brinquedo, aí tem o Aquaman, tem o Poseidon. Eu acho bonito, cara, o Poseidon. É só por isso, cara, mas é o que eu mais gosto. Assim. Eu tenho um muito pouco conhecido, né? Pelas pessoas que não vão fundo na mitologia, mas eu sou absolutamente fã, que é o Quiron. Ele é bem menos falado, badalado, conhecido, mas por várias razões eu não só me identifico quanto gosto dele, né? Desde o aspecto profissional dele, quanto o aspecto pessoal mesmo. O meu favorito, e que me acompanha no Instagram já sabe, é o Hades. Eu tenho um afeto bem grande por ele. Cara, até a estética dele, geralmente ele é retratado como ele mora no fundo do mundo, né, no submundo, então ele não pega sol, ele é branquelo que nem eu, geralmente ele é retratado como esquelético que nem eu, então, fora alguns aspectos da história dele, eu gosto bastante e me identifico com ele. Filme, tem algum que você destaque? Meu filme Star Wars, cara, não tem a menor dúvida.
Ameaça Fantasma. Não é um. Né? Se fosse pegar um Star Wars, é o Império Contra-Ataca, né? Esse é o meu favorito de todos os tempos. Mas, enfim, eu gosto de vários, mas se tiver que escolher um, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por Star Wars. Então... Rapaz, eu vou atualizar bastante, né? Eu vi há uma semana atrás o Nosferatu, essa versão nova, tá na categoria, tá nos melhores filmes que eu vi, né? Que legal. E tem um outro também, muito legal, que eu vi agora também recentemente, Jurado número 2, espetacular, por razões muito diferentes. Guilherme sabe que justamente eu procuro os filmes que tragam o mínimo possível, na verdade, de soluções extra ou sobrenaturais, né? E Nosferatu é só sobrenatural, evidentemente, né? Mas é uma aula de cinema, extremamente bem realizada. Você troca, cada semana o teu filme favorito é outro, entendeu? Os teus 2 filmes favoritos saíram no mês passado, como assim? É isso que eu ia falar, pô. Cara, se for pra ser assim, eu também vou trazer uns 15 aqui, cara, pô. Exato. Mas eu acho que, na verdade, se a gente bater esse papo na semana que vem, já vai ter um outro. Mas tá roubando, cara, tá roubando. Primeiro programa tu tá roubando já, cara. Tá certo, cara, tá certo. E você, Guilherme, seu filme? Eu vou falar um outro filme que empata pra mim, que, na verdade, fica ali com o Amnésia em primeiro lugar, que é o Bastardos Inglórios, do Tarantino. Nossa, para mim, o Tarantino é o meu diretor favorito, facilmente. Pra vocês terem uma ideia do quanto eu acho esse filme bom, eu não gosto de filme de Segunda Guerra. Então eu fui assistir esse filme assim, vamos lá, Tarantino, por que você vai fazer filme de Segunda Guerra? E terminei falando, esse filme é fantástico. É nesse nível. Me ocorreu agora, Guilherme, mas na história da humanidade, todas as personalidades, se eu pudesse gastar 3 minutos com alguém, você ficaria com quem? Puta, isso é difícil, hein? O Fred Mercury. Eu gostaria, cara. Eu acho o Fred Mercury não só um excelente cantor, músico em geral, compositor, e você vê a paixão que ele tinha pelo que ele fazia e a criatividade dele é uma coisa assim muito, muito contagiante. Eu teria vontade de perguntar diretamente para ele, sabe? Assim, o que estava passando pela tua cabeça, tua inspiração para escrever, para fazer o Bohemian Rhapsody? Porque tem gente que fala, porque o fulaninho fala, não, eu conheci, ele me contou e foi isso. Não, eu queria ouvir da boca dele, ele falando assim, quando eu escrevi essa música, eu estava pensando nisso por causa disso e disso, sabe? E eu daria para isso esses 3 minutos. Cara, Steve Jobs. Para mim, o Steve Jobs da minha geração é o cara que eu entendo que fazia coisas, fez coisas, né, que mudavam o mundo, que faziam o mundo dar um passo. Mas que eu admirava tanto aquilo, cara, que quando ele faleceu, foi uma das poucas vezes que eu chorei por alguém que eu não conhecia, faleceu. Meu pensamento foi assim, e agora, cara? Quem vai trazer as coisas que vão mudar, que vão revolucionar? Quem vai trazer as coisas que vão me fazer me entusiasmar em seguir em frente com tecnologia, o que quer que seja? 3 minutos com ele, eu acho que com certeza vai me melhorar muito a minha vida. Porque qualquer pessoa que eu tivesse admiração, 3 minutos ia ser pouco, né? E como só pode ser 3 minutos, tem uma pessoa que só tem uma pergunta para fazer. Seria o padre do balão. Por quê? Por quê? Você não precisa de 3 minutos, só precisa de uma resposta. O que estava passando pela sua cabeça? Como é que você ia posar, meu caro? Eu acho que os meus 3 minutos eu gastaria feliz com o padre do balão. Obrigado, gente. Foi um barato. Guilherme, cara, você sabe, né? Muito obrigado. Foi muito, muito legal mesmo. A conversa foi ainda mais legal do que eu esperava. Muita coisa, assim, realmente me fez pensar que eu acho que é um dos objetivos do 33 é botar a gente para pensar. O que a gente conversou, que eu e o Júlio conversamos, uma das coisas que a gente colocou é que a gente queria trazer pessoas que trouxessem um conteúdo de relevância. Quando eu falo relevância, cara, coisas que vão mudar alguma coisa na cabeça dos outros, conteúdo inteligente, não necessariamente precisa ser um cientista, não precisa ser um filósofo, mas pessoas que possam trazer conteúdos relevantes e insights interessantes. Pô, eu acho que é isso, claro, que é o objetivo do 33. E, Guilherme, é o nosso piloto. Eu acho que foi incrível. Estou muito feliz mesmo com o resultado. E queria pedir para você deixar aí sua palavra final para a gente poder finalizar o primeiro programa. Cara, eu fiquei feliz. Espero que o podcast de vocês dê muito certo, porque daí eu vou poder dizer que eu fui o primeiro. Então isso é bem bacana. E que massa, acho muito maneiro isso. Então, que bom, fico feliz que vocês tenham me convidado, gostei bastante. Maravilha, Guilherme. Galera, muito obrigado vocês estiveram aqui com a gente hoje. Obrigado, Júlio, aí, pela parceria. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo. É uma honra imensa, um orgulho, um prazer, uma alegria estar aqui fazendo o primeiro 33. E a gente pede a você que curta esse vídeo e que diga 33 por aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Para nós é muito importante hoje em dia levar essa mensagem para a gente poder continuar trazendo esse trabalho. Toda semana a gente vai ter gente incrível aqui, beleza? Muito obrigado e diga 33.